Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Um dos maiores podcasts aí do Brasil em conhecimento técnico para o agronegócio. E para você que é do agro, esse é o conteúdo aí para você, né? Aqui a gente fala aí das principais assuntos relacionados a grandes culturas e traz aqui os melhores e os maiores especialistas aí do Brasil para falar sobre esses assuntos. Pedimos para que todos vocês aí nos sigam nas nossas redes sociais, no @agrodepende, no @cassianoagro e @oeduardoagro. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. Nosso canal do YouTube lá tá crescendo devagarinho, então vai lá e não se esqueça de se inscrever lá também, que toda semana lá tá sendo postado conteúdo. Avalie esse podcast também na plataforma que você tá ouvindo. E o mais importante, indique para algum amigo, para algum colega, que isso aí contribui bastante aí para o crescimento do podcast. Também pedimos para que todos vocês, se estiver ouvindo o podcast, vai lá e marca nós, marca o convidado, que quando você tá ouvindo um episódio nosso, que isso aí é bom para nós saber e compartilhar aí para todo mundo ver que você tá acompanhando o podcast AgroDepende. E outro detalhe, a gente vai estar deixando aqui no Spotify, para quem está acompanhando, uma enquete, umas perguntas para vocês, uma pergunta só ali na enquete, para vocês responder ali, que isso vai estar contribuindo para a gente criar um conteúdo melhor aí para todos vocês. Então a gente pede aí a participação para fazer a votação, que é bem rapidinho. E, obviamente, para quem quiser colar sua marca aqui no podcast AgroDepende, pode mandar o e-mail lá para dependeagro@gmail.com ou para eduardo@agrodepende.com, que a gente pode estar conversando aí com todos vocês. Então, iniciando aí a apresentação da mesa de hoje, iniciando aí o episódio de hoje, que é para nós falar um pouco sobre liberação controlada, inibidores de nitrificação, urease, granometria, micronutrientes, falar da parte de fertilizantes e entender um pouco mais desse mar aí de produtos que se tem no mercado. Vamos aí para a apresentação da mesa de hoje. Meu nome é Eduardo Sebastiani. Meu nome é Cassiano Sartor Decker, nosso amigo de longa data, já faz parte do podcast AgroDepende, né? Professor Daniel, da página nc.solos. Comenta pro pessoal um pouquinho também de quem tu é, o que tu faz e também o trabalho que tá desenvolvendo aí nas redes sociais e com todo o pessoal que te segue. Fala pessoal, eu sou Daniel João da Borsoleta, estamos falando aqui mais uma vez com o Eduardo, com o Cassiano aqui no AgroDepende. Trago conteúdos na página nc.solos para desmistificar um pouco as informações científicas que estão trancafiadas, digamos assim, em artigos científicos, em uma língua estrangeira, trazendo ele numa linguagem mais fácil de entender e que você consiga pegar essa informação e aplicar ela no campo. Atualmente também estamos com um projeto no NC Solos, que é o Clube do Livro, onde eu transformo os capítulos do livro de fertilidade do solo da Sociedade Brasileira em aulas gravadas, disponibilizadas na plataforma do Clube do Livro, e aí você tem acesso a esse conteúdo com as atualizações desse material através de artigos científicos, tudo disponível para vocês lá na plataforma do Clube do Livro. Então acompanhem aí, é uma satisfação poder estar sendo, digamos assim, a ponta desse conhecimento para quem está no campo, para quem está na lida, né, trabalhando diretamente com o produtor e aplicar esses conteúdos aí para sempre expandir e melhorar o nosso agro brasileiro. Acho que como nós estamos no campo dia a dia também, né, e principalmente quem trabalha diretamente com o produtor, passando recomendações, como utilizar, muitas vezes até tem um produto aí que tem que vender na mão, não consegue entender muito como utilizar esse produto ou como fazer uma recomendação correta. Essa parte de entender a Bíblia, vamos dizer assim, da parte de fertilidade de solos é muito importante, até na questão, para quem vende, né, fazer uma recomendação, uma venda mais correta, conseguir entender melhor os produtos que trabalha, como desenvolver isso, como fazer com que aquele produto que tu está indicando para o produtor consiga ter realmente a maior rentabilidade e assim o produtor sair feliz, tu sair feliz também e todo mundo acabar crescendo junto e desenvolvendo. Então, se tu trabalha com essa parte, principalmente de fertilidade, parte de adubação, toda essa questão, acho que é muito válido tu correr atrás, entender aí dentro da NC Solos, quem não conhecia, que é a página do nc.solos, né, que é a página do Instagram, que foi por onde a gente conheceu o Daniel também, trazendo vários artigos científicos explicados de uma forma muito fácil. Com certeza o curso também, né, explica de uma forma muito fácil de entender, coisa muito complexa. Quem já tentou ler, né, o livro, sabe que não é tão simples assim de se entender, porque tem muitos detalhes que só vai saber com alguém que realmente estudou isso aí
vamos brincar assim, a vida inteira, né? E sabe todos os detalhes dele. Até ó, quando eu comprei esse livro, o Daniel me falou, o teu tá novo, o meu tá meio feio devido, mandou uma foto quase sem a capa já, de tentar mexer no livro. Tá desse jeito aí, sem capa. Mas é interessante até já, por exemplo, a gente vai falar hoje sobre fertilizantes, dizendo para o público que está nos ouvindo o quanto importante é você ter o conhecimento de onde aquele produto que você tem na mão vai agir, qual que é a dinâmica daquele elemento que você está aplicando no solo, quanto isso é importante para você ter um bom posicionamento desse produto no mercado. E quando eu digo posicionamento, é você ganhar argumentos para efetuar a venda desse produto. Porque o produtor hoje, cada vez mais tecnificado, cada vez mais buscando conhecimento, ele não vai simplesmente dizer, alguém chegou lá e disse que o produto é bom, que funciona, ele vai fazer a venda. Não, o cara que está prestando assistência, você que está lá no campo fazendo esse posicionamento, tem que saber como aquilo funciona, tintim por tintim, para ter a argumentação e falar com esse produtor, fazer realmente o diferencial desse produto, se apresentar para ele lá no campo. E até, como o Eduardo comentou, a ideia, a gente falou sobre as tecnologias que estão empregadas dentro dos fertilizantes, né, focando principalmente em fertilizantes sólidos, utilizados em grande quantidade aí para adubação mesmo, vamos chamar assim, que primeiro gostaria de fazer um convite para todo mundo, ouçam o episódio 214, Solo, Fertilidade, Química e Pedologia, que a gente gravou com o professor Thales Checker, que daí tu vai entender o que tu precisa olhar para saber o que vai estar no episódio de hoje, né? Quando utilizar as tecnologias e ser mais eficiente com elas. Então a ideia hoje é a gente conversar sobre essas tecnologias empregadas nos fertilizantes e também saber quando é o melhor momento para a gente começar e conseguir utilizar elas de uma forma mais correta, né? Eu acho que até para a gente começar e ter um vislumbre mais simples do que é as diferenças, qual que é a diferença maior que a gente vai pegar ali sobre o NPK normal lá, mistura, né? Que tem enchimento e outras coisas, e desses fertilizantes que acabam tendo alguma tecnologia mais específica, né? Vamos dizer, a gente vai discutir melhor durante o episódio, mas uma questão bem simples, assim, qual que é a maior diferença dos dois? Bom, a gente vai ter duas classes de fertilizantes, a gente pode falar, são os fertilizantes standards, que seriam os padrões, né? E a gente vai colocar aí ureia, cloreto de potássio, MAP, DAP, super simples, superfosfato triplo. São fertilizantes, eles são utilizados basicamente como eles saem da indústria. Passam pelo processo de fabricação e já estão... Não tem nenhum processo a mais além daquele que forma a tal da molécula lá do fertilizante. Já a gente tem os fertilizantes de eficiência aumentada. Então podem ser fertilizantes que têm esses standards como base, mas que recebem alguma coisa a mais, um processo a mais. Podem ser fertilizantes que são encapsulados ou recobertos, são fertilizantes que podem receber algum tratamento com inibidores, tudo isso visando que algum aspecto da dinâmica desse elemento no solo, ou desse fertilizante, a solubilidade dele, para que quando ele for aplicado no solo, ele consiga entregar esse nutriente de uma maneira mais em consonância com a necessidade da planta. Então esse fertilizante, para ele ter uma eficiência aumentada, ou ele vai impedir alguma rota de perda, ou ele vai favorecer o processo de absorção. Então seria os fertilizantes de eficiência aumentada. Eu acho que essas são as principais diferenças. E quando você pega o NPK mistura de grânulos, que é o fertilizante mais comum, a gente pega as matérias-primas standard, né, padrão, e mistura em proporções para dar a fórmula lá que a gente vai comprar, um 4,14,8, 9,32,12, enfim, são simplesmente mistura daquelas matérias-primas. A partir disso, a gente começa a ter outros materiais que já são NPK no grão, então são fertilizantes que muitas vezes eles são farelados ou moídos, misturados nas proporções para dar aquela fórmula específica e depois são granulados. Então você já tem um processo diferente para chegar naquela fórmula NPK. Então acho que essas são as nuances desses produtos. Hoje nós temos a dificuldade, às vezes, não só de posicionar no mercado, mas principalmente para o produtor escolher, né, de todas essas opções
porque tem vários tipos de formulação, vários tipos de tecnologia, e muitas vezes o questionamento é, porque a gente sabe que muito produtor não compra o adubo por base na análise de solo, né? Eu preciso desta fórmula aqui, que é o que melhor se encaixa. Ele compra uma fórmula padrão e vai utilizando ela todos aqueles anos, e às vezes só muda o tipo de tecnologia embarcada no fertilizante, mas a fórmula muitas vezes acaba se repetindo de um ano para o outro. Quando a gente pega dentro de todas essas tecnologias, uma delas que a gente tem é para a parte de nitrogênio. Quando a gente pega a parte de nitrogênio, as tecnologias, né, de liberação controlada, de inibidores de nitrificação, o que tem nessas tecnologias, o que elas fazem realmente no campo? Bom, vamos pegar dos nitrogenados. Acho que são dos fertilizantes os que mais têm variedade de tecnologias para a gente aumentar a sua eficiência. Quais são os principais? A gente vai ter dos nitrogenados, a gente vai ter os revestimentos e os inibidores. O que é um revestimento? O revestimento vai ser um produto que ele é colocado ao redor do grânulo do fertilizante, e a principal função de um revestimento é diminuir solubilidade. A gente pode ter outras funções, mas a principal é reduzir solubilidade. Então você imagina, você vai pegar uma ureia, é um fertilizante muito solúvel, e como ele é muito solúvel, quando você aplica no solo úmido, ele vai se dissolver e já começa seus processos de reação. Agora, se você tem um revestimento que reduz essa solubilidade, ou dificulta que esse fertilizante entre em contato com a água, você vai ter um nutriente, no caso o nitrogênio, que ele vai sendo liberado ao longo do tempo. Então, reduziu a solubilidade. E aí tem a questão, o nutriente, o nitrogênio, por exemplo, ele só vai ser perdido a partir do momento que ele reagir com a água para fazer essa solubilidade. A ureia, no grânulo de ureia, você não vai ter perda. Você tem que ter a solubilização, ela ser solubilizada para depois começar o seu processo de hidrólise, que é a quebra da molécula. Outros tipos de aditivos são os inibidores. Os inibidores normalmente são inibidores enzimáticos que eles atuam em rotas metabólicas ou em reações químicas, rota metabólica de micro-organismos ou reações químicas que ocorrem no solo, impedindo que um processo ocorra. O mais famoso são os inibidores da urease. A urease é uma enzima que faz a hidrólise da ureia. Ela pega a molécula de ureia e quebra a molécula de ureia em amônio, que é NH4+, e bicarbonato, H2CO3-. Então, quando ocorre essa quebra, a gente tem o amônio e o bicarbonato. E o bicarbonato é uma molécula que ela eleva o pH. Então, você vai ter o amônio numa região com pH muito elevado ao redor do grânulo de ureia. Chega aí a 8,8 o pH ao redor do grânulo. E nessa condição, o amônio ele perde um hidrogênio, então ele vira NH3, que é a amônia, e volatiliza. Então, os inibidores de urease, eles atuam na enzima que faz a quebra da ureia. Por isso, mesmo se estiver solúvel, vamos dizer, a ureia se solubilizou, mas ainda está na forma de ureia, naquela solução. E tem um inibidor presente lá, um inibidor enzimático, que é o inibidor da urease, que evita que essa ureia seja transformada em amônio mais bicarbonato. Outros inibidores também são famoso na parte do nitrogênio, é o inibidor da nitrificação. O que é a nitrificação? É quando as bactérias, são duas bactérias que atuam nesse processo, que é a Nitrosomonas e a Nitrobacter, elas atuam em sequência, quando elas pegam aquele amônio, transformam ele primeiro em nitrito e depois em nitrato. E o que acontece? Se ocorre esse processo de nitrificação, a gente vai deixando de ter amônio, que é um cátion, NH4+, e começa a ter um ânion, que é o NO2-, NO3, e depois, na sequência, o NO3-, que é o nitrato. Como o nitrato é um ânion, ele não fica retido nas cargas negativas do solo, ele é repelido por essas cargas, ele é facilmente lixiviado. Então, o inibidor da nitrificação, ele vai atuar lá impedindo que essas bactérias transformem o amônio em nitrito e posteriormente em nitrato. Então, é um inibidor de uma rota metabólica dos micro-organismos. E esse conjunto de tecnologias são atuantes no nitrogênio e são mais famosos no nitrogênio porque é o nutriente que a gente aplica em maior quantidade. Então e que é propenso a um número maior de perdas. Tem perda por volatilização, tem perda por lixiviação, tem um produto para cada
situação. Até para quem quiser escutar, né, nós temos um episódio, depois a gente pode botar a referência dele, mas é N, o macro dos macros, né, que é um episódio, eu acho que também com o Daniel falando só sobre nitrogênio, então é um episódio mais completo ainda, que tem falando sobre os fertilizantes e falando sobre o nutriente em si, né, e como ele funciona. Até acho que a gente vai deixar uma enquete no Spotify lá, e se tu quiser ouvir um episódio onde a gente se aprofunda dentro dessas tecnologias, dentro do nitrogênio, e ter um bom público aí pedindo, quem sabe a gente chama o Daniel para fazer um específico sobre isso, porque é um assunto muito importante, que chama muita gente, e que, querendo ou não, a gente acaba tendo pouca informação específica de como vamos fazer isso, como funciona, melhor falando, os fertilizantes, a base de nitrogênio, com tecnologias junto, e em cada situação como a gente vai utilizar. Porque geralmente o que a gente olha campo, não, choveu, larga a ureia, né? Então, que lá no N, o macro dos macros, a gente olhou, não é bem assim, né? É totalmente contrário, na verdade. Mas entre as outras questões também de em quais situações eu tenho que usar cada tecnologia, como eu vou utilizar. Então acho que a gente pode fazer um episódio para frente específico só sobre isso, porque realmente é um assunto bastante interessante e que traz aí um grande auxílio para quem está usando a campo e para o técnico também saber como utilizar. Acho que é um assunto bastante importante. Mas ligado com todas essas biotecnologias, a gente sabe que dentro do nitrogênio essa é a principal, porque ele acaba interagindo muito com o ambiente, mas a gente vê também outra questão que no nitrogênio é importante, mas principalmente nos outros é super importante, que eu vejo que é a granulometria, né? Entrando na parte da utilização disso, que quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com a própria ureia, que não tem nenhuma tecnologia a mais junto, né? Só de tu pegar a Urea Plus, vamos dizer assim, que foi um dos produtos que veio, já dava uma grande diferença, porque na hora de tu jogar esse fertilizante, tu consegue distribuir ele melhor na lavoura. Além de toda essa parte meio óbvia, vamos dizer assim, que a granulometria auxilia, o que mais ela pode também transformar ou auxiliar dentro dos fertilizantes, e além dessa questão que vai estar mais dentro da utilização, qual o principal diferencial que ela traz de um fertilizante que tem uma granulometria adequada e de um que não tem? Bom, a questão da granulometria, a gente pode falar até de geração de pó também, que é uma coisa importante da qualidade física do fertilizante, mas vamos falar de granulometria. A granulometria, ela é uma maneira que você tem de concentrar a adubação. Porque se você tem grânulos maiores, para você jogar uma dose específica, você precisa aplicar menos grãos por hectare. Ou seja, a tua adubação está mais concentrada. E a gente pensa, que fertilizante que a gente sempre ouve falar que a aplicação localizada ele tem maior eficiência? O fósforo. Então, quando você tem um fertilizante com uma granulometria maior, entra essa parte de distribuição, grânulos maiores você consegue distribuir melhor. Eles têm uma balística. A balística do grânulo ela é importante, porque você consegue arremessar ele de uma distância maior, você acaba favorecendo a distribuição. Mas também quando ele cai no solo, é um grânulo grande. Por ser um grânulo grande, ele tem menor contato com o solo do que se ele fosse um grânulo pequeno. Vamos pensar em área superficial específica. Num grânulo grande ela é menor, então você está concentrando a adubação, né? Então vamos pensar assim, uma adubação superficial com fertilizante NPK com grânulos maiores, ela vai ser um modo de você estar concentrando. Naquela área abaixo do grânulo, onde esse fertilizante vai estar se solubilizando, você vai ter uma alta concentração desses elementos, fósforo, potássio, nitrogênio, vai saturar aqueles sítios de absorção que estão abaixo daquele grânulo. E o fósforo que vem depois dessa primeira, vamos dizer assim, dessa primeira frente de solubilização, ele vai estar no ambiente onde os sítios de absorção já estão saturados e você vai ter um fósforo mais disponível. Então, eu acho que a granulometria, a grande questão dela é que é uma maneira de você concentrar também a adubação. Grânulos muito finos, muito pequenos, você vai ter muito mais grânulos por hectare e essa concentração da adubação vai ser menor. Então, você, vamos dizer que tem a solubilização desse fertilizante. Como ele é pequeno, ele solubiliza rápido, e quando ele solubiliza, ele vai ser todo absorvido, pensando no nutriente fósforo, vai ser absorvido e não vai ter aquele restante de fósforo no grânulo para chegar no ambiente já saturado e estar disponível para a planta. Isso é algo que a gente consegue imaginar a partir de granulometria do fertilizante. E quando a gente pega, por exemplo, uma ureia, também os grânulos pequenos ou um fertilizante com muito pó,
você acaba tendo maior chance desse grânulo pequeno, ou mesmo desse pó, dele ficar sobre a superfície das plantas, pensando numa adubação de cobertura, e se tiver um pouco de orvalho e ele fica colado ali naquela folha, você pode ter um dano por queima. Isso é muito comum em milho, você ter uma questão de queima por esse fertilizante acabar parando ali em cima da folha. E aí fertilizantes, na apresentação dele que tem muito pó, eles também podem ser um problema. Então, os grânulos aí entre 2 e 4 milímetros são, digamos, a melhor granulometria dos fertilizantes, onde você tem os melhores parâmetros físicos de aplicação dos fertilizantes. Tem a questão também da granulometria, que é na hora da semeadura, né? Por exemplo, aí é uma dúvida mesmo em relação a o quanto isso impacta. Por exemplo, pega a triptação do maquinário, tu tem nitrogênio, fósforo e potássio ali do adubo separado. Eu tenho uma má distribuição desse adubo, por exemplo, na linha por causa disso. E outro ponto é quando a gente fala desses adubos que eu tenho o NPK, ou às vezes até o micronutriente, tudo no mesmo grânulo. Acredito que tudo é moído e depois é feita as bolinhas, digamos assim, do adubo, para fazer essa melhor aplicabilidade. Porque outro ponto que o pessoal argumenta muito é que quando eu faço, sei lá, uma distribuição a lanço, ou que eu tenho o NPK separado, pega no caso do fósforo, que a raiz tem que entrar em contato, às vezes eu tenho uma má distribuição, e às vezes uma planta e outra vai ficar deficiente daquele nutriente, porque não vai encontrar ele ali naquele local, por causa da distribuição. Até que ponto isso tem um peso efetivo em relação à produtividade, né, no final das contas? Isso é algo que acontece e tem bastante trabalhos que avaliam essa distribuição. Quando você pega, por exemplo, um NPK mistura, vamos imaginar uma aplicação superficial a lança desse produto. Mesmo que os grânulos do adubo nitrogenado, do potássico, tenham diâmetros parecidos, eles têm massa específica diferente, né? Porque são moléculas que têm densidades diferentes. Então, um grânulo mais pesado, ele vai conseguir ser arremessado de uma maior distância. Então, isso já começa a ter problemas na distribuição, porque um grânulo, mesmo aplicando a mesma energia para lançar eles, aquele que é mais pesado acaba tendo uma energia cinética maior, né, e ele é lançado numa maior distância. Então, começa a ocorrer erros da distribuição. Esse mesmo fertilizante, que é a mistura de grânulos numa semeadora, também vai acontecer isso. Com a tripidação, os grânulos menores e também os grânulos mais densos, eles tendem a ir sedimentando. Naquela massa eles vão no fundo, enquanto os grânulos mais leves, né, menos densos, eles acabam ficando mais na parte superior. E isso vai ocorrer uma distribuição. Digamos assim, primeiro vai cair um NP, por exemplo, e depois começa a cair o potássio, ou o contrário, dependendo da densidade do produto. E isso vai ter problema lá na nutrição da planta. Porque quando você faz a adubação, você calcula uma dose. Todas as plantas, na média de todas as plantas, elas precisam daquela mesma dose. Mas aí você está fazendo essa aplicação com um fertilizante que está segregando, né? Então tem uma segregação dentro da caixa de distribuição, ou mesmo no lançamento, na caso da aplicação superficial, você não está entregando o que aquelas plantas estão pedindo. Isso vai ser um problema. Aí entra a vantagem dos NPK ou micro num único grânulo. A grande vantagem do NPK no grão é que cada vez que um grão cair, vai ter todos os elementos contidos ali, não tem essa segregação na aplicação. Eu acho que até entra uma questão dentro disso, que é a parte dos próprios micronutrientes também que estão nesse bolo, né? Porque a gente está comentando que o NPK mistura, ele vai estar lá todo misturado, muitas vezes tu não vai ter como ter uma certeza que vai cair aquelas quantidades, por isso, dentro de um solo heterogêneo, que tem uma área que não é também tão planificada, às vezes mesmo que foi feito a agricultura de precisão, muitas vezes por essa adubação mal feita, ou pelo produto utilizado que ficou mal distribuído, digamos assim, até por causa da granulometria ou por causa da composição, tu não vai conseguir deixar essa área planificada, vamos dizer, né? Toda ela meio pareia. E daí a gente começa a entrar nas questões que tá ligado com o agro, que a gente tem que tentar planificar o máximo possível que a gente puder,
deixar dentro de um padrão para a gente ter a mesma produtividade em toda a lavoura, né? E essa parte do fósforo, potássio, NPK em si mistura, ele fica muito... A gente consegue ver muito bem até mesmo na lavoura, muitas vezes, por causa da qualidade do produto. Às vezes tu vê manchas de fertilidade numa linha, por exemplo, né? Mas também entra na parte dos próprios micros, que muitas vezes são um diferencial dentro da lavoura. Pegando da parte desses micro e pensando, hoje tem algumas tecnologias, até uma pergunta que é uma curiosidade, como que se coloca esses micros e se todo adubo ou todo fertilizante que tem micronutriente é a mesma coisa ou tem uma diferença maior entre eles? Bom, às vezes, o que acontece, o mais comum que a gente tem no mercado hoje são fertilizantes NPK com banho de micronutrientes. Então, na hora que está produzindo o grânulo lá do fertilizante, é aplicada uma solução contendo os micronutrientes, normalmente na forma de sal, é aplicado um banho de micronutrientes. Está aplicada tanto tonelada, vai tantos litros desse produto, fazendo então um banho de micronutrientes. O que a gente imagina? Como é uma solução contendo vários micronutrientes, você tem uma distribuição homogênea naquele grânulo. Às vezes são dados banho em várias camadas, inclusive, em vários momentos você vai criando camadas ricas em micronutrientes dentro de uma massa de fertilizante. Então, é uma maneira eficiente de você ter uma boa distribuição ali. Pode também acontecer de você ter produtos específicos sólidos, né, um farelado ou algo assim, que você adiciona junto a essa massa. Mas o mais comum mesmo é solução de micros. Outro que a gente pode imaginar é quando você faz o farelado, às vezes tem que ter será que você consegue garantir aquela homogeneidade de mistura entre dois produtos farelados para formar um grânulo? Então, às vezes tem essa dificuldade. E ainda a gente tem os NPKs, que são misturas, que utilizam outros produtos granulados para adicionar como enchimento que contém micronutrientes. Então, é outra situação que pode estar acontecendo também. Mas aí é um outro grânulo misturado lá nos principais NPK. E aí tem esse problema de segregação. Você pode ter, no momento da aplicação, um local que vai ter uma concentração elevadíssima dos micronutrientes e vai ter um outro local que não tem essa concentração. Um exemplo, se você me permite puxar a brasa para o meu assado aqui, de uma publicação que eu fiz na NC Solos sobre boro, distribuição de boro. Um micronutriente que a gente vê a preocupação com ele crescendo cada vez mais. E aí você tem produtos que é cloreto de potássio misturado com, por exemplo, um ácido bórico, um octaborato de sódio ou algo assim, mistura de grânulos. E tem outros produtos no mercado que é o cloreto agregado com esse produto. Então, cada grânulo de KCl vai ter uma quantidade lá de boro. E tem um trabalho que foi feito, eu publiquei ele há algum tempo atrás, que mostra a distribuição de boro com a aplicação desses dois produtos. E aí é nítido. Aonde cai o grânulo de boro, você tem, naquela célula onde cai o grânulo de boro, você tem concentrações tóxicas de boro. Porque é um grânulo lá que tem todo o boro daquele volume de fertilizante. Ao contrário de quando você tem um que é agregado, então todas as partículas de KCl lá, por exemplo, tem um pouquinho de boro, você tem uma distribuição muito mais homogênea. E todas as células onde cair o fertilizante têm concentrações adequadas de boro. Então, existe tecnologia, essas tecnologias de agregação de micronutrientes em todos os grânulos, elas vêm nos beneficiar. É interessante, só para a gente fazer um resumo sobre essa questão dos micro, então, para ver se eu entendi direito. A gente tem a questão do banho, que vai pegar em todos os grânulos, mas esses grânulos podem ser NPK, então a gente está falando que mesmo colocando sobre todos os grânulos pode ter uma má distribuição, porque muitas vezes a granulometria desse NPK não vai estar tão boa, às vezes vai botar em um pó, alguma questão, então tem essa. Tem uma outra que vai estar dentro de cada grânulo, então tem certeza que está todos os nutrientes, micronutrientes ali. E tem uma terceira que é enchimento, que daí possivelmente é a mais difícil de fazer uma boa distribuição, porque vai ser um pó que vai entrar junto com o enchimento, que vai ter uma dificuldade de granulometria, então tem todos esses três, e são produtos que muitas vezes são vendidos iguais, né? Ou geralmente o no grânulo é vendido um pouco diferente, mas você vai pegar a parte de banho e a parte de mistura dentro ali
da tarja, vamos dizer assim, que está do lado, a princípio é o mesmo produto. Então, é importante a gente frisar essas questões, porque olha a diferença que tem da aplicabilidade ou de uma recomendação que tu vai fazer, uma aplicação, com essas diferenciações que a gente vai ter dentro de uma pequena coisa que a gente está falando hoje dentro do episódio, né? É bem pontuado, Cassiano. Por exemplo, são todos NPK com mais micronutrientes. Mas é importante você conhecer qual a tecnologia utilizada para você já imaginar lá na frente quais são os problemas que aquilo pode gerar. Nem todo NPK mais micro é igual. Pode ser mistura de grânulo, pode ser que o micro entrou ali como um enchimento. Tem as fritas, que são fontes de micronutrientes, que são óxidos, basicamente. Pode estar ali naquela massa. O óxido tem uma solubilidade muito baixa, mas tem micronutriente. Então lá vai aparecer que tem micro, mas é um produto que talvez a planta não saiba que está aplicando. E tem algum desses nutrientes, por exemplo, que não faça muito sentido estar ali dentro, porque a gente sabe que tem alguns nutrientes que são melhor aproveitados, talvez, numa, absorção via foliar, do que necessariamente via solo. Tem algum caso nesse sentido também que a gente pode encontrar em algum fertilizante, porque às vezes tem um monte de nutriente, mas tem nutriente ali que não faz muito sentido, às vezes porque vai se perder numa chuva, no caso do próprio boro, né? A gente já conversou em outros episódios sobre isso. Por exemplo, o problema maior dele é a lixiviação, então às vezes até ele realmente está sendo aproveitado, se não tem uma perda muito significativa também desse nutriente. E outro ponto que o Cassiano levantou é os enchimentos, né? Porque mesmo a questão dos enchimentos, a gente tem alguns que, não sei exatamente os materiais paralelos, mas ele pode ser carbonato, como pode ser alguma outra coisa que o pessoal utiliza para fazer esses preenchimentos. E às vezes tem algumas empresas que se diferenciam por isso, né? Que todo o adubo é nutriente, não é outras coisas que tem junto, né? Essa é uma opção. É importante saber o que a empresa está utilizando para encher uma fórmula. Você pode ser areia de praia, certo? Mas tá lá, tá na fórmula, você está carregando e aplicando aquilo, não vai fazer diferença nenhuma para o teu rendimento, como pode ser nutriente. Então, se for nutriente, melhor, tá agregando alguma coisa. Mas, voltando à tua pergunta inicial, qual micronutriente faria mais sentido? Eu até já fui questionado isso por uma empresa que estava trabalhando com óxidos. Diz, a gente quer agregar micronutriente nos óxidos, qual que seria o melhor micronutriente ou os melhores para a gente agregar? Isso é uma pergunta muito difícil de ser feita, porque vai muito assim, qual que está precisando lá na lavoura, né? Cada lavoura vai ter as suas particularidades. Mas, pensando assim, nas menores, eu acho que os micronutrientes que não fariam sentido são aqueles que a gente tem menores relatos de deficiência. Por exemplo, vamos pensar a deficiência de ferro, manganês num solo, pelo menos na condição subtropical aqui brasileira, é algo que é difícil da gente encontrar. Talvez no Cerrado seja mais comum, mas aqui na região sul é mais difícil. Até pelos maiores teores de matéria orgânica, alguns resquícios de argila que contêm esses elementos. Então, mas é bem difícil a gente pensar qual que não faria sentido, o porquê aplicar, o porquê não aplicar. É muito da condição que está a lavoura. Obviamente, é importante que o produtor e quem está utilizando esses produtos tenha conhecimento do seu solo. Quais são os níveis de micronutrientes nesses solos, para ver se faz sentido. E aí vai entrar uma questão comercial. Por exemplo, o representante está oferecendo ao produtor um NPK mais micros que ele tem um valor X% acima do paralelo que não tem micros. Aí vem a questão, bom, é um diferencial, é algo a mais que tem o produto. Mas se eu não estou precisando, vale a pena eu pagar esse preço? Entende? Essa que é a questão. Você está vindo num preço baixo, ou está vindo de graça, digamos assim, porque tem um valor semelhante ao outro, ótimo. Agora, se a diferença está muito grande, por que eu vou aplicar algo que eu não estou precisando? Acho que essa que é a questão. A questão que a gente observa bastante no campo, uns anos atrás estava bem maior, não que hoje não esteja também, está em crescimento, a gente ouve falar da questão da inclusão de biológicos, que está junto de todo esse mercado gigantesco de biológicos, nos fertilizantes, né? Essa questão tem, no caso, tanto mineral, quanto também fertilizantes organominerais, como só orgânico, né?
tem algum artigo científico, tu que trabalha todo dia, até convido todo mundo aí lá na NCC Solos para ver a questão de uma forma mais fácil desses artigos científicos explicados lá pelo Daniel, mas tem algum artigo científico, ou alguns que tu já leu e pode observar que tem algum relato sobre essa utilização de biológicos junto com os fertilizantes? Não, Cassiano, até é algo recente. A gente tem os biológicos, vamos dizer, eles estão chegando aí nos últimos 3 anos, e eu não vi nenhum artigo recente, ou mais antigo, muito menos, sobre adição de biológicos junto a fertilizantes. Mas a gente pode fazer um exercício aqui e pensar sobre isso, pensando num fertilizante biológico para ele ter efeito, né, um fertilizante, um aditivo biológico, para ele ter efeito, o micro-organismo que está sendo adicionado, ele tem que estar vivo quando ele chegar no solo. Então, qual que é a possibilidade desses micro-organismos sobreviverem em contato direto com algo que é muito salino, como os fertilizantes, tem fertilizantes que são sais, ou mesmo que, quando reagem no solo, geram uma condição de acidez elevada. Tem fertilizantes aí que na região ao redor dos grânulos chega a pH 3,5, 4, condições que são desafiadoras para os micro-organismos, ou mesmo um exemplo da ureia que vai a pH 8,8, que também é uma condição desafiadora. Então, qual a possibilidade, qual é a taxa de sobrevivência desses micro-organismos nessas condições de fertilizantes químicos? Então, é algo que eu imagino difícil da gente conseguir manter esses organismos vivos por muito tempo. E aí você pensa, quando eles chegam lá no solo, quantos micro-organismos eu vou ter nesse grânulo? E quando ele chega lá no solo, ele vai ter que competir com os organismos que já estão lá no solo. Então, são condições bem difíceis para esses organismos sobreviverem. Quando a gente fala de um fertilizante organomineral, aí a gente tem o sal lá junto também, porque os organominerais é quando a gente tem uma matriz orgânica, e se eu não me engano pela legislação tem que ser no mínimo 60% orgânico para ser considerado organomineral, e o restante é mineral. Então 40% são sais, são os fertilizantes que a gente está acostumado a ver. Mas tem lá uma matriz orgânica. Bom, se tem uma matriz orgânica, tem carbono, tem alimento para micro-organismos. Então é mais fácil a gente imaginar que num organomineral você vai conseguir manter esses organismos vivos por mais tempo. Mas também é fazendo um exercício aqui de expandir a questão, mesmo sem ter os dados, né? Então, são condições que, se a gente daqui a pouco chegar um artigo e mostrar que não, tal micro-organismo sobrevive àquela condição e ele vai estar vivo. Bom, aí a gente vai estar divulgando isso, né? Então, o que eu fiz aqui é um exercício para a gente pensar. Será que a gente vai pensar para a gente? Por exemplo, a gente vai lá para Israel, lá no Mar Morto. Quanto tempo a gente consegue ficar nadando no Mar Morto? São alguns minutos, porque a concentração de sal é gigantesca e a gente desidrata muito rapidamente. É isso que vai acontecer com o micro-organismo lá também. Será que o micro-organismo vai resistir ao Mar Morto? Aí a pesquisa vai ter que nos mostrar, e as empresas que vendem essas tecnologias são as que têm que financiar essas pesquisas para ver se os bichinhos estão sobrevivendo lá. Tem uma parte no direito que diz assim, quando você acusa alguém, você tem o ônus da prova, certo? Você tem que provar que aquilo que você está falando é verdade. Então, as empresas que vendem um organomineral com tal micro-organismo, ele tem que ter uma maneira de provar, né? Ele que está fazendo a marketing tem que provar que aquele micro-organismo vai estar lá no campo agindo como deveria estar agindo. Até é uma questão importante, eu acho que entra da gente trazer que essa necessidade de ter mais estudos para a gente entender as tecnologias como funcionam, né? Muitos biológicos a gente lá atrás achava que não eram viáveis e hoje, por ser uma cepa específica, por ter uma tecnologia inclusa ali, muitas vezes tornou ela possível, né? Então acho que principalmente essa questão de ter mais desenvolvimento científico, mais estudos para entender como funciona e se realmente funciona, né? Que dá uma assertividade maior para nós aí no dia a dia.
Sim, e assim, eu vou até fazer desculpa, Eduardo, te cortar, mas fazer uma inclusão aqui, por exemplo, na minha escola de fertilidade, vamos dizer assim, toda essa parte de biológicos, de micronutrientes e respostas micronutrientes era muito vista, sempre foi muito vista com ceticismo. E eu sou dessa escola, então sempre tem um ceticismo quando surge alguma tecnologia. Mas uma coisa é você ser, vamos dizer assim, criterioso. Eu me considero criterioso, que é bom. Tem a tecnologia, vamos olhar os resultados da pesquisa para ver se ela funciona. Outra coisa é você ignorar a ciência e ficar só com o que você acredita. Então, eu tenho uma frase famosa do Carl Sagan que é: eu não quero acreditar, eu quero saber. Então, eu sou dessa vertente. Por mais que eu tenha as minhas crenças, a partir do momento que o fato científico me mostra que é diferente do que eu estava imaginando, eu mudo a minha crença. Certo? E eu acho que a gente tem que ser, com fertilizantes, a gente tem que ser assim. Seria cauteloso. Veio uma coisa nova lá, tá, vamos ver aquilo com critério. Qual que é o fundamento científico? Tem um embasamento? Bom, tem. Então tá, vamos para os testes. Existe o efeito? Bom, o efeito existe. Bom, e qual que é a magnitude desse efeito? Ele é suficientemente grande para a gente investir nisso? Bom, sim. Então a gente vai ter uma nova tecnologia para a gente endossar a sua utilização. É que hoje essa parte ela vem crescendo bastante. Eu lembro desde da parte dos organominerais, né, quando começaram a entrar no mercado, ou ser falado mais a respeito deles, que uma das coisas que eles batiam muito em cima era principalmente essa questão de pH. A pH do fertilizante, que o organomineral teria um pH mais alto, que isso daí teria um benefício no solo, que não iria agredir os micro-organismos daquele ambiente. Então tem toda uma discussão para esse lado também da parte do organomineral, que pensando numa acidez faria sentido ter um micro-organismo ali junto, né? Mas o quanto isso afeta, pensando no próprio adubo mesmo, tem alguma diferença eu colocar um adubo que tem um pH um pouco mais alto, um pH um pouco mais ácido, que é o adubo normal, né? A mistura padrão que o pessoal utiliza, que ele é mais ácido, isso tem algum efeito relativo em relação à eficiência da adubação no campo? Tem sim. Inclusive, por exemplo, vamos pensar no ambiente. Se eu estiver num ambiente de solo alcalino, um solo que tenha pH 7,5, 8, que acontece nas regiões temperadas do mundo, né? Europa, norte da Europa, extremo sul, a gente tem solos que têm esse pH. Os fertilizantes que acidificam o solo são os que têm maior eficiência, porque esse pH impõe limite à absorção de micronutrientes, pH elevado impõe limites à absorção de micronutrientes, e de fósforo também acaba precipitando. Então, um fertilizante ácido, que acidifica o solo numa condição de pH elevado, ele vai ter seus benefícios. Do contrário, se tem um solo que ele tem um pH ácido, num solo que já é ácido, ele vai talvez maximizar aquele problema daquele solo. Ele vai favorecer a maior absorção, porque aquele pH, vamos pensar um solo com um grânulo que o pH chega a 3 ali ao redor, ele vai dissolver muitos óxidos que estão por ali, óxido de ferro e alumínio, e esses óxidos de ferro e alumínio que estão ali naquela sopa vão formar fosfato de ferro, vai formar fosfato de alumínio, que são precipitados de difícil dissolução. Então vai ter a sua eficiência do nutriente aplicado reduzida. E até vou chamar a atenção para uma polêmica aqui, até dos organominerais. Os organominerais, eles surgiram algum tempo atrás, e quando eles surgiram, teve um alarde muito grande de que, em função de ter a parte orgânica, a gente teria uma maior eficiência de uso dos nutrientes e você poderia reduzir a dose dos nutrientes. E isso foi algo que chamou muita atenção, né? Mas acabou queimando os organominerais, porque a gente não tem um aumento de eficiência suficientemente grande, ou mesmo às vezes não tem aumento de eficiência, dependendo da condição, para você dizer, não, olha, pode aplicar menos porque a eficiência é maior. Então é um risco muito grande, e eu chamo a atenção de todos vocês ouvintes aí, produtores e técnicos. Quando o fertilizante está prometendo redução de dose de nutriente, em detrimento da sua maior eficiência, acenda o sinal de alerta. Por quê? Porque no final das contas a planta precisa de quantidade de nutriente. Mas aumenta a eficiência em 10%. Tá, mas esse 10% de eficiência
ele vai ter um impacto tão grande assim para você reduzir em 10% a dose? Eu quero dizer assim, será que sempre vai ter esses 10% de aumento de eficiência? É que nem o Dr. Naup, quem olha Quilos Mortais, fala, né? É matemática. Se tu comer, tu vai engordar. Se tu não comer, tu vai emagrecer. Ponto. Se tu engordou 20 quilos, é porque tu pegou um pote de maionese e começou a comer. Então, é uma questão que é matemática. Não tem muito o que fazer. E às vezes você tem... existem fertilizantes de eficiência aumentada que eles realmente entregam uma maior eficiência. Eu fiz uma postagem sobre... uma revisão bibliográfica do uso de NBPT, que é um dos principais inibidores da urease que a gente tem no mercado. E, assim, categórico, o uso do NBPT aumenta em 5% o rendimento das culturas, em função do aumento da eficiência do uso do nitrogênio. Tá lá o artigo de 2016, se eu não estou enganado. Mas, enfim, será que eu vou reduzir a dose de nitrogênio em 5% em função desse aumento de 5% do rendimento? Eu diria que eu poderia manter essa mesma dose e vou ter um ganho de 5% em função dessa eficiência. Sabe? Eu acho que é mais seguro você contar com essa eficiência para aumentar o rendimento do que você contar com essa eficiência para reduzir a dose. Porque vai que você tem uma condição lá em que a tecnologia não funciona. Aí você está só na mão do que você aplicou. E aí eu apliquei menos, produzi menos. Mas daí só uma pergunta antes de a gente ir para os finalmente também, que era, por exemplo, quando a gente pega isso que tu estava falando agora, sobre essa parte de organomineral. Por exemplo, bom, redução de dose não é um dos benefícios. Qual que é o benefício que eu tenho, por exemplo, a gente já discutiu em algum episódio, talvez com o próprio professor Nelson lá, que era, por exemplo, assim, a quantidade de matéria orgânica que eu tenho presente, às vezes nesses orgânicos minerais, não vai ser também o suficiente, às vezes, para mim aumentar pontos de matéria orgânica do solo. Então, qual que é a razão? Porque geralmente eles são fertilizantes um pouco mais caros, em alguns casos até o pessoal recomenda essa redução de dose para talvez viabilizar ou como argumento de venda, mas qual que é o real benefício que isso pode trazer para dentro do sistema? Bom, essa é uma boa questão, a gente tem que colocar tudo na ponta do lápis. Os organominerais, por ele ser um fertilizante mais diluído, porque acaba que a parte orgânica ela dilui a parte química, e você também ter um custo a mais, porque é um processo a mais para você fazer essa mistura, eles são mais caros. Os benefícios que eles trazem, vamos pensar assim, não vai ser o aumento de carbono no solo de maneira direta, porque você vai ter uma aplicação, vamos colocar uma dose aí de 1.000 quilos de fertilizante, 60% é matéria orgânica, desses 60%, 50% é carbono, então você está aplicando, no fim das contas, 50 quilos de carbono num hectare. Isso é nada. Mas, existe nessa parte orgânica, você tem um carbono que você está adicionando, que pode estar estimulando a microbiota, existe ácidos úmicos e fúlvicos que podem estar nessa parte orgânica, que são promotores de crescimento radicular. Tem alguns materiais orgânicos, aí, por exemplo, o cama de aviário, que em função do tratamento fitossanitário dos aviários, ela tem resíduo de óxidos, de cálcio, e acaba então tendo um controle do pH. Existem esses benefícios. Obviamente não são todos os organominerais, são alguns, né? Por exemplo, esse benefício da cama de aviário é porque tem a base da cama de aviário. Mas são benefícios que a empresa que está fornecendo esses produtos tem que saber na ponta da língua para conseguir ter esse argumento para o produto. Olha, você está adicionando tanto carbono, você está estimulando o crescimento radicular, né? Você está neutralizando a acidez gerada pela parte química do fertilizante. Então, isso são benefícios que esse fertilizante pode estar apresentando, mas a gente tem que quantificar qual que é o impacto disso em rendimento. E aí falta também trabalhos pelas próprias empresas que fornecem esses produtos para mostrar, olha, realmente, numa condição não vai ser de um ano para o outro que você vai ver alguma mudança, mas ao longo do tempo, com a utilização corriqueira desse produto, a gente observou tal coisa. Então, vai aí o meu estímulo ao desenvolvimento de experimentos de longa duração com esses produtos. Até para ter essas respostas. Acho que indo para os finalmente aí, e uma pergunta que acaba ficando, né?
vale a pena ou não a gente utilizar essas tecnologias embarcadas? Claro que tu comentou várias que já são bastante utilizadas, outras são um pouco menos, mas num contexto geral, hoje essas tecnologias, elas realmente valem a pena para o produtor utilizar, ou é só um luxo, vamos dizer assim, que está sendo vendido? Eu vou dizer para você que as tecnologias, elas vêm a agregar, quanto pior estiver o solo, melhor elas são, certo? Tem até um produto bem famoso no mercado aí, que ele é um superfosfato simples que tem adição de ácidos fúlvicos no processo dele. É um produto que tem um trabalho, até eu acho que já fiz publicação dele, ou em alguma live eu já falei sobre ele, que ele mostra lá o uso de super simples padrão e o uso desse super simples com esse ácido úmico. E eles testaram isso durante 5 anos em solos com teor de fósforo baixo, médio, muito baixo, baixo, médio e alto. Então, vários teores de fósforo. Testaram por 5 anos e depois viram lá os resultados acumulados desses 5 anos. E esse fertilizante com essa tecnologia embarcada, ele se saiu melhor do que o super simples na condição de fósforo baixo, condição de fósforo muito baixo. Então, quando tem um solo muito ruim, qualquer tecnologia a mais que eu venha a agregar em eficiência vai me dar uma boa resposta. E aí vai ao encontro da lei da fertilidade dos incrementos decrescentes. A partir do momento que eu vou construindo a fertilidade no meu solo, cada vez menos eu dependo do que eu estou fornecendo via fertilizante, porque eu já tenho um suprimento de nutriente no solo. Então, agora, o contrário é verdadeiro. Quando o solo está deplerado, quando eu tenho um solo muito pobre, qualquer tecnologia que venha agregar, ela vai conseguir entregar um pouquinho mais de nutriente para a planta e ela vai responder em rendimento. Então, quanto pior o solo, melhor essas tecnologias vão funcionar. E é o contrário que a gente vê na utilização, né? Geralmente quem utiliza esses produtos é que está com o solo mais bem corrigido. Mas daí tu traz uma questão que era às vezes. Uma região, às vezes. Mas uma região que eu trabalhava que tinha muita utilização de silagem, então exportação muito grande. E a gente via que realmente esses produtos, esse que tu comentou principalmente, ele trazia um ganho real grande. Por quê? Porque como a exportação era tamanha, muitas vezes o produtor não conseguia fazer aquele manejo correto e tão bem feito como a gente vê em plantas anuais, já que boa parte do... Plantas anuais, não, a questão de grãos, né? A colheita de grãos, que também é plantas anuais, mas em colheita de grãos que tu retira apenas o grão e tu faz uma adubação não de correção todo ano, mas sim só para repor aquilo que foi retirado, né? E quando a gente trabalha com a parte de uma silagem, por exemplo, ou outras culturas, a gente vê que essa exportação é muito maior, então realmente aparece muito mais esse resultado. Então, uma questão bastante realidade que tu tá e entender como vai utilizar essa lá na frente do episódio, né? Tu tem que saber que é o Daniel fazendo um baita de um curso também, ensinando o pessoal nisso e Bom, até eu vou fazer um comentário. Eu fui para o Espírito Santo conhecer uma região ali da e lá tem uma condição de os produtores um aumento de rendimento significativo. Tendo esse resultado. Aí você vai olhar para a análise de solo. Solos com matéria orgânica, solos com pH baixo, e quando você traz além do NPK, o NPK todo mundo faz. Mesmo aquela parte orgânica, ela sendo pequena, né? Essa é uma vantagem do orgânico, ele tem a tabela. Agora, sem dúvida, o fertilizante mais eficiente. Agora, por quê? Bom, naquela região
micronutriente baixo. Então, qualquer coisa que você venha agregar é aquela condição onde Cara, pessoal, e se vocês gostaram funcionam a dinâmica dos elementos no solo, faz convite Pico, a nossa Bíblia da fertilidade do solo no Brasil, que ela foi e para agregar ainda mais os artigos científicos que eu encontro nesse respeito. Então, quer matar pau lá no campo em fertilidade do solo e ainda tá atualizado nesse conteúdo, vem pro Clube do Livro que vai ser sucesso. Show de bola, vamos deixar o link aí na descrição também do episódio e dos cortes que vai sair, né? Então pega, acessa lá nc.solos, entra no link aqui, vai ter também as redes sociais do Daniel, vai estar disponível aí para tu acessar e também conseguir se tornar uma referência, vamos dizer assim, tanto com o produtor que tu trabalha, quanto com os teus colegas em toda essa parte de fertilidade e realmente conseguir entender cada vez mais sobre esse mundo que é tão complicado e difícil da gente interpretar, né? Então, um auxílio para isso no dia a dia vem muito bem para nos auxiliar para desenvolver cada vez mais. E no mais, convidar todo mundo a ouvir nossos outros episódios com o Daniel. Eu não vou nem chutar quantos são, mas se bobear já passa de 10, que a gente fez aí, tudo sobre fertilidade também. Convidar todo mundo a nos seguir nas nossas redes sociais, tanto nc.solos, quanto o Eduardo Agro, quanto o Cassiano Agro, e claro, o Agro Depende, né? E também nos seguir lá no YouTube e ouvir nossos outros episódios. E por hoje era isso. Até a próxima, pessoal! Valeu!